Olá, turminha, tudo bem com vocês? A nossa história de hoje está no livro de Mateus, na Bíblia, no livro de Mateus, Novo Testamento, capítulo 25, versículo 14 ao 13. É uma parábola. Vocês lembram que é parábola? Parábola eram histórias que Jesus contava para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, né? E essa parábola de hoje é a parábola dos talentos. Então, o que acontece? Estava lá escrito, né? Essa história está escrito lá em Mateus 25. Tinha um homem que ele precisava sair para resolver algumas coisas dele e ele tinha que deixar os seus empregados cuidando dos seus bens. E naquela época, eles chamavam talento uma medida como se fosse aquela barra de ouro. Não sei se vocês já viram aquela barra de ouro. Então, aí ele deixou os homens cuidando, os empregados, eram 3 empregados. E ele pegou 5 talentos e deu para um dos empregados e falou assim: olha, você cuide para mim que eu vou ter que viajar. E para o outro ele deu 2 talentos. Para o primeiro ele deu 5, para o segundo ele deu 2 talentos e para o terceiro empregado ele deu 1 talento, que era como se fosse uma barrinha. Aqui nessa história eles falam que era uma barra de prata, como uma medida, tinha mais ou menos entre 26 e 36 quilos, mais ou menos. E aí, esse primeiro empregado que ficou com 5 talentos, 5 barras, ele pensou assim: eu vou pegar e vou correndo multiplicar isso. De 5 eu vou ganhar mais 5. Então ele pensou que ele poderia multiplicar e ele fez isso. Aí o segundo, que estava com 2, falou: eu vou multiplicar também, eu vou atrás de mais 2 talentos, para quando meu chefe voltar, ele vai ficar feliz. E o terceiro, que tinha 1 talento, o que ele fez? Ele enterrou o talento embaixo da terra. Aí depois passou-se o tempo, esse homem voltou e perguntou para os seus 3 funcionários. Perguntou assim para o primeiro: eu te deixei com 5 talentos cuidando. O que você fez com eles? Ah, eu peguei esses 5 e eu consegui multiplicar. Então, agora estou com 10 talentos para o senhor. E ele falou: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, então eu vou ser fiel no muito para você. Eu vou confiar agora em você. Aí chamou o segundo funcionário e falou: eu te dei 2 talentos. O que você fez? Ele falou assim: ah, eu multipliquei também. Eu tinha 2, eu consegui mais 2, então agora temos 4 talentos. E o senhor gostou, falou: servo bom e fiel, muito bem, eu estou muito orgulhoso de você. Aí chamou o terceiro funcionário. O terceiro falou: Aí o senhor falou assim: o que você fez com o talento que eu confiei a você? Aquele 1 talento que era uma barra, né? Como se fosse uma barra de prata, assim, era algo de valor. Falou: eu enterrei, eu tive medo de perder, eu fiquei com medo de alguém roubar. Olha só, tá vendo só os sentimentos dele? Ele teve medo, coisa que Deus não quer de nós, né? E ele ficou com medo e ele ficou assim pensando: é melhor eu enterrar, eu não tenho coragem de ir atrás de um outro. E aí, o patrão dele falou? Falou: você foi um servo mau, você não foi um servo bom, você foi negligente. Então eu vou tirar de você esse talento e vou dar para aquele que conseguiu multiplicar. Então, aquele servo que estava com um só talento, ele teve medo, ele teve sentimentos que Deus não queria, né? Era para ele ter multiplicado. E assim também é com nós. Deus, agora, vamos pensar que esses talentos era como se fossem dons. Cada um tem o dom. E eu quero ler até para vocês em 1 Coríntios. Eu vou até ler aqui, ó. 1 Coríntios, o versículo 12, capítulo 4, fala assim:
existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Então, Deus, ele nos dá dons, né? Para quê? Para que a gente possa usar, ó, existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um habilidade para fazê-lo. Então, o que é interessante a gente descobrir aqui, que fala na Bíblia? Que Deus nos dá dons, né? Deus nos dá também talentos, que é diferente dessa medida, né? Talentos assim, tem gente que sabe cantar, tem gente que sabe tocar um instrumento, tem gente que sabe cuidar bem das crianças. Então, cada um vai ter o seu dom, cada um vai ter algo que gosta de fazer. E por que isso é importante? Para a gente poder servir uns aos outros, como na igreja. Por exemplo, tem o pastor, tem a pessoa que canta lá no louvor, tem a pessoa que fica na porta, todos são importantes, porque um precisa do outro para funcionar bem a igreja, não é verdade? Então a gente precisa desenvolver bem os nossos dons e talentos. Então, crianças, é muito importante vocês começarem a pensar e orar também a respeito disso, pedindo para Deus mostrar para vocês qual o talento de vocês, onde que vocês devem usar para multiplicar, que nem aquele servo que ganhou 5, ele foi multiplicando. E aí Deus vai falar para você, servo bom e fiel, estou feliz, entre aqui comigo. E para aquele que enterrou, que não fez nada, que teve medo, Deus vai falar assim, você foi um servo mau e negligente. Então, crianças, lá em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, eu quero ler também para vocês no versículo 22, capítulo 12. Fala assim: escutem de Jesus. Eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Então, crianças, olha só que interessante, além de nós fazermos aquilo que Deus nos criou para fazer, é aquilo que nós fazemos com amor, com habilidade, também nós vamos ter recompensas. Então, por isso que é muito importante a gente servir, né? Não enterrar, não falar, eu não vou fazer nada e pronto, acabou. Não, eu quero servir, eu quero ajudar, eu quero fazer parte desse corpo, assim como um corpo. O nosso corpo, todas as partes do nosso corpo não são importantes? A cabeça, o tronco, os pés, as mãos, o nosso dedinho mínimo, eles também são importantes. Então a igreja tem que ser como um corpo, cada um vai ter sua função, cada um vai ter aquilo que gosta de fazer. Então é muito importante vocês começarem a ver, eu gosto de cuidar de crianças, eu gosto de ajudar na hora de entregar a cestinha das ofertas. Então, crianças, nós contamos muito com isso, tá bom? Que vocês possam se desenvolver ajudando na igreja, ajudando em casa, ajudando no trabalho, onde quer que vocês estejam. Não enterre os seus talentos, tá bom, crianças? Beijão e até a próxima. Tchau, tchau!